Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Eu tinha a impressão que terminei a explicação dos 11 primeiros capítulos, mas aqui me falaram que há umas perguntas aí a serem feitas ainda, estou à disposição. Eu gostaria, padre. No final do nosso último programa, se não me engano, o senhor estava explicando que não é o desejo de Deus que um povo domine outro. O desejo de Deus que haja igualdade, que essa globalização não seja de submissão. No final, o senhor que haja respeito, não é, de um pelo outro. Sim. No finalzinho, o senhor disse, após fazer essas ponderações, que Deus tinha selecionado para si um povo. E a pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: não seria paradoxal dizer que Deus quer uma igualdade entre as sociedades e ao mesmo tempo eleger para si um povo só e não todos? Se Deus fizesse, bom, em primeiro lugar, ninguém absolutamente diz a Deus o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Quem ele deve amar, quem ele não deve amar, quem ele deve escolher, quem ele não. Ele é absolutamente livre e tudo para nós na existência é dom. Não temos o direito a reclamar nada de Deus. Porém, se Deus escolheu um povo no Antigo Testamento, Israel, não foi propriamente para privilegiá-lo e elevá-lo, foi para fazê-lo servir à humanidade. Israel prestou um serviço à humanidade, oferecendo-nos o Messias. Foi um serviço que Israel nos prestou. Agora, uma vez chegado o Messias, Deus, no seu plano, se abriu a todos, mas Israel se fechou. Isto é, não aceitou conviver com as outras nações sob a égide de um único pastor, do Messias, que nós cristãos dizemos é Jesus Cristo. Esse é um grande paradoxo da história. Um povo nos serviu, mas na hora de realizar o grande congraçamento em Cristo, na hora de demolir o muro de separação entre judeus e não judeus, este se pôs fora. E nessa hora seria correto afirmar, padre, que o povo escolhido de Deus passa então a ser aquele que adota o Messias? Sem dúvida alguma. Hoje, o povo de Deus não tem mais nenhuma fronteira geográfica, não tem mais nenhuma fronteira de raça, não tem mais nenhuma fronteira de sexo, de cultura, de coisa alguma. Mas Israel também é chamado a estar dentro. Deus quer ser o Deus de todos. Terminou o tempo em que Israel prestava um serviço às outras nações. Agora, o Messias é de todos, dos judeus também. E o Messias é judeu. Este foi o serviço que Israel nos prestou. E, de certa maneira, nos presta. Mas, infelizmente, se separaram. Não é? São Paulo, no entanto, na carta aos Romanos, é claro. Não somos nós que carregamos Israel, porque nós somos plantas bravas que fomos enxertados no tronco santo patriarcal. Abraão, Isaque e Jacó. Nós somos carregados, não carregamos. Eles continuam a ser povo escolhido e eleito por causa do passado, dos antepassados, dos patriarcas, e porque a escolha de Deus não tem retrocesso. Deus não volta atrás na sua escolha. Agora, como Israel vai se reportar com o único Messias? Bem, esse é um segredo de Deus que não nos é dado, por enquanto, examinar ou destrinchar. Paulo afirma claramente na carta aos Romanos que eles, os judeus, se converterão. Mas
como, quando e de que forma isto aqui. Na verdade, nós todos, cristãos e judeus, esperamos o Messias. Sim. Nós todos esperamos o Messias. Só que nós esperamos aquele que já veio, não o que não veio ainda. Esta é a diferença entre nós. Porque também nós esperamos o Cristo, a segunda vinda do Cristo, no término da história. Mas ele já veio. E já sabemos quem voltará, o mesmo que já veio. Vale a possibilidade de dizer alguma coisa sobre como está essa situação hoje no povo de Israel? Essa questão do Messias, vem, não vem, já veio? Os judeus não são muitos no mundo. Eles são uns 15 milhões, mais ou menos. Menos que a grande São Paulo. Mas considerável. É. Dentre esses 15 milhões, eu diria que uns 30, 35, 40 no máximo, são religiosos. Os outros não são religiosos. Ou são ateus e professam realmente o ateísmo, ou então são indiferentes. Como tem muito brasileiro aqui, celebram a Páscoa? Celebram. Como todos os brasileiros celebram o Natal. Peru, tender, presentes, árvore de Natal, mas nenhuma referência uma Páscoa ao mercadológica, um Natal mercadológico. Sim, uma festa nacionalista. Nada mais, sem nenhuma referência a Deus. Entende? Assim a maioria dos judeus. Com relação aos que são religiosos, bem, há diferenças. Há os que são religiosos moderados e há os que são ultra-ortodoxos, né? Aqueles de trancinha, de roupa preta, de capa preta. Né? Todos eles esperam o Messias. Todos eles. Eles são divididos em duas grandes partes, os Sefaradim e os Ashkenazim. Os judeus de origem polonesa, lá do leste europeu, e os judeus oriundos da Espanha. São os dois grandes blocos de judeus. Os religiosos, repito, esperam o Messias. Os não religiosos, ou os ateus, não esperam coisa nenhuma, esperam a vida, esperam a tecnologia e dias melhores no futuro. Com relação àqueles que esperam o Messias, há também uma diversidade grande. Que tipo de Messias, quem é, quem vem, o que fazer, como. Aí cada grupo tem a sua fotografia, ou melhor, o rol das suas esperanças messiânicas, e elas não são unificadoras em grupos diferentes de judeus religiosos. O Estado de Israel é um Estado moderno, é um Estado leigo, pelo menos aparentemente, e diante das Nações Unidas, é um Estado aconfessional, quer dizer, não tem uma religião oficial, obrigatória, como o Irã, por exemplo, que é um Estado teocrático. E existem os ultras lá dentro. Eles lá dentro de Israel, com 7 milhões de judeus, eles são mais ou menos 2 milhões. Não são muitos, mas fazem furor. Agora, levam uma vida, esses ultras levam uma vida... Eu estava lendo outro dia uma revista católica sobre a vida desses judeus e eles moram num bairro especial em Jerusalém chamado Mea Shearim, 100 por 1. É uma vida medieval. É uma vida, sabe, a mulher é uma reprodutora. A função dela é fazer filho e criar filho e cozinhar para o marido. O marido não trabalha, vai para uma yeshiva, estudar a Bíblia a vida inteira, estudar casuística, a Bíblia, Talmud, essas coisas todas. Não, os filhos, as mulheres não põem calça comprida de jeito nenhum, saia desde o primeiro ano de idade.
Os filhos põem aquele que para na cabeça, não podem ver televisão, não podem sair, não podem ter amigos, não podem beber, não podem fazer nada. Existe uma fuga da família de mais ou menos entre 100 e 150 rapazes e moças que, chegados à idade dos 18, 19 anos, não aguentam mais aquilo. Não aguentam, fogem de casa. Para a família, foi o dia da morte e do enterro. Para eles, quem sabe é o dia da liberdade com a qual sempre sonharam e nunca tiveram. E não tem nem para onde ir. Nessa revista que eu estava lendo, diz que existe agora um centro de acolhimento em Tel Aviv e em Jerusalém, e leva mais ou menos de 1 a 2 anos para eles se inserirem numa sociedade multissecular e pluralística também. Nem hebraico não falam, porque os religiosos não falam hebraico, falam Yiddish. Então, é uma situação delicada, não é? Mas... Agora, padre, como o senhor estava falando de diferença que nós temos entre os judeus e os cristãos na nossa fé em relação ao Messias, seria possível pontuar por que nós acreditamos que Jesus é o Messias, porque os judeus não têm Jesus como o Messias que veio? Sabe, os judeus, que Jesus se tenha, não acredito, mas ainda que Jesus se tivesse auto-intitulado Messias, o que nunca fez, não seria isso aqui execrável para os judeus. Outros fizeram isto, e depois de Jesus, e não aconteceu nada. Bar Kokhba é bom deles. Na segunda revolta judaica contra Roma, a época do imperador Adriano. Que o Messias morresse ou fosse assassinado, também não acredito que fosse insuperável. Mas que o Messias fosse Messias, exatamente na cruz, naquele momento da cruz, salvando a humanidade e os próprios judeus, isso é intolerável. Bem, temos que fazer um pequeno intervalo e voltamos. Foi feita no primeiro bloco, no final, uma pergunta, a resposta foi clara? Foi, padre, muito obrigado. Então, está aí. Que Jesus seja Messias exatamente no momento em que foi crucificado, e que aquele preciso momento em que foi por toda a hierarquia judaica, religiosa, execrado e considerado como um sem Deus, Deus não o socorreu na última hora, confiou em Deus e Deus não interveio. Bem, dizer que aquilo é o Messias é demais para um judeu, né? Além do que eles esperavam também um homem forte, um general, alguém que... Era mais ou menos por aí que a coisa caminhava, não era, padre? Mais ou menos, era. A grande... Paulo já conhecia isso. O crucificado é escândalo para os judeus e idiotice para os pagãos. Para os judeus, um grande escândalo. Pôr um homem na cruz, dizer que ele é maldito de Deus pelo Deuteronômio. O pendente maldito da cruz. Maldito aquele que for suspenso num madeiro. E dizer que este é o Filho de Deus e o Redentor da humanidade, bem, é um pouco demais. E para Paulo, talvez tenha sido exatamente isso que levou a Paulo a tomar distância com relação à lei, à Torá. A Torá, apesar de ser Torá de Deus, parece que errou. Ou parece que não previu uma exceção. Maldito aquele que for suspenso no madeiro. Mas exatamente aquele que foi suspenso no madeiro é o bendito de Deus e está sentado à sua direita. Talvez tenha sido esta, ao lado de outras considerações, que tenha feito com que Paulo tomasse uma certa cautela e bem com relação à Torá de Deus. Padre? É próprio do cristão a cruz, no momento da morte, é um esvaziamento total, né? Uma doação total. Uma doação total. E
é próprio do cristão isso, né? E o cristão muitas vezes é odiado por isso, né? Quem dera fosse o mais próprio do cristão, né? Tenha dúvida, não é? Foi o que Jesus nos mandou fazer também. Agora, nós não temos obrigação nenhuma de seguir pedissequamente Jesus. Claro que não, um segmento material não tem sido. Ele teve a cruz dele. Eu não preciso ser pregado numa coisa. Eu tenho que viver orientando minha vida a Jesus e assumindo as minhas cruzes, ou a minha cruz, que não é exatamente a cruz de Jesus. Não é? Não se trata de pegar a cruz, é a minha cruz que eu tenho que carregar, olhando para ele e crendo nele, confiando nele e esperando que a partir desta cruz venha para mim, como veio para ele também, a ressurreição. Certo? Não se trata de pegar a cruz de Jesus, materialmente considerada, ou de imitar Jesus, até querendo ter os sinais estigmas de Jesus, os estigmas nas mãos e nos pés. Não. Ele teve isso. Agora, cada um tem o seu espinho na carne. Cada um tem a sua cruz. Como o próprio São Paulo, né? Que não se sabe exato, qual é, mas exatamente. ele mesmo diz isso. Né? Porém, se não conhecemos bem o espinho na cruz de Paulo, o espinho da carne de Paulo, conhecemos bem o nosso. Exatamente. E é através desse espinho que nós devemos, ou apesar desse espinho, ou com este espinho, que nós devemos seguir Jesus. Certo? Padre, talvez não tenha ficado muito claro para o nosso telespectador, mas acho que o senhor nos últimos programas passou por todos os 12 capítulos de Gênesis, não foi? Sim, acredito que sim. Criação, decriação, pecado, e recriação. A história continua, apesar do pecado. Deus não se desfez do homem, do ser humano. Deus não desesperou-se do ser humano. E o Cristo, que é o primeiro na ordem da criação, se torna o redentor da humanidade. E a nossa vocação final, apesar do pecado que se aninha ou se aninhou em cada um de nós, somos redimidos pelo sangue de Cristo. De uma forma simplista e simplória, Padre, seria correto dizer que Deus cria o mundo, o homem o coloca em rota de destruição e Deus vem e o resgata dessa rota? É isso que o Gênesis, nesses capítulos, nos conta? Sim e não. Sim, se você falar olhando para o ser humano. Não se você imaginar que Deus não previu isto. Sim. Que isto aqui não estava no plano de Deus. Que Deus não sabia que entraria o pecado no mundo. Claro que sim. A entrada do pecado no mundo, eu já terei dito aqui em outras sessões, em outros programas, é um mistério. Mas é um mistério atual. Sim. Assim como no passado, no presente também. Hoje. O mal está presente. O mal faz mal. O mal é desumano. O mal é cruel. E está presente em todos. Nós temos que lidar com em isso. Em todas as cidades e dentro de nós também. É? E esse é porque essa linha demarcatória não passa ali. Passa aqui. Passa aqui. Isso mesmo. Nós também temos a zona de sombras. E temos que lidar com isso, né? Lidar e vencer, né? Vencer, com a graça de Deus. Com a graça de Deus. E não permitir que isso aí aflore, tome corpo. Essa é a luta, né? Fazer com que o mal... E esse talvez seja um espinho comum a todos em cada uma de suas cruzes, não? Talvez não, né? Não. Existem pessoas que fazem o mal e têm um certo gozo, uma certa alegria no mal que fazem aos outros. É uma espécie de satanismo, né? Mas existem pessoas que se alegram ao verem os outros sofrerem. Existem. Não posso dizer que sejam todas, graças a Deus, nem a maioria, mas existem algumas que perpetram o mal de maneira cruel, direta e sem nenhum interesse, a não ser em ver você sofrer. Quando se chega a esse ponto, não é? Aí se atenta contra Deus. Não diretamente contra Deus, mas contra a sua imagem e semelhança, que é o ser humano. O ser humano. Eu não posso diretamente ir contra Deus, mas eu posso ir indiretamente contra a sua imagem e semelhança. Padre, se nós chegamos ao final desses 12 capítulos,
Seguimos para onde agora? Agora, eu proporia, mas nós já estamos no segundo bloco aqui deste... Talvez esteja no final do programa já, né? Eu proporia que agora nós fizéssemos uma visão histórica de Cristo, porém sincrônica. O que eu fiz até hoje foi explicar, palavra por palavra, o Evangelho de Marcos, faz tempo, e o Evangelho de João. Terminamos. Mateus também, Mateus, né? também. E João também. E João. Mas eu nunca dei uma visão sincrônica. Uma visão assim de conjunto e, digamos, não letra por letra, palavra por palavra. Entende? Então, ao lado de uma visão diacrônica, eu me estabeleceria, ou melhor, eu me contentaria agora com uma visão sincrônica. Sabe o que é uma visão sincrônica? Diga, padre. Uma visão sincrônica, uma visão resumida. É uma visão, digamos, assim, condensada. Isto é uma visão sincrônica, é o que eu me proponho a fazer. Mas escutem, quantos minutos nós temos ainda? Temos 1 minuto só? Bem, então começamos no próximo programa. Vamos começar essa visão sincrônica aí. Eu, pessoalmente, acredito que essa visão vai ser muito boa para nós e para os telespectadores, padre. Também acho. Eu espero. Eu acho que imagino que para estudo isso, para compreensão do todo. Para compreensão do todo, e a partir deste todo você poder fazer o seu estudo particular, claro, ali de evangelho e tudo mais. E aplicar isso na sua vida, não é? Muito bem. O nosso programa está sendo do gosto do telespectador? Olha, padre, eu quero até agradecer aqui os amigos telespectadores aí, tenho encontrado com vários lá na paróquia e que estão gostando, inclusive do horário, viu? Que bom. Gostando, muitas pessoas que não assistiam por conta de ser às sextas pela manhã, hoje assistem porque é no domingo, justamente nesse horário muito bom. Então agradecemos certamente a audiência. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Um bom domingo a todos e até a próxima semana. Um bom domingo a todos e até o nosso próximo programa.